Então diz assim o Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 31. Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Aleluia. Filho de Deus, Altíssimo Senhor, Deus Todo-Poderoso, Senhor Santo e Majestoso, Pai, chegou a hora, Senhor, Pai, de nós ministrarmos a Tua palavra, Senhor, e eu rogo a Ti, em nome de Jesus, Senhor, manifesta-te, Senhor, durante essa ministração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, coloca a Tua mão santa, Senhor, no nosso coração, na nossa alma, nos nossos ouvidos, na nossa mente, Senhor, para que nós possamos entender a Tua mensagem, Senhor da glória, Pai. Se move nesse instante, Senhor, no meio da Tua igreja, porque a Tua palavra é como fogo e como um martelo que despedaça a pedra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, de toda a glória, nos abençoa agora com o Teu poder, Senhor, e que Teu Espírito Santo, Senhor, de toda a glória, seja aquele que agora, Senhor da glória, Pai, se manifesta no meio de nós, para que nós possamos entender e ouvir a Tua voz, Altíssimo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que assim seja, meu Senhor. Então seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre o nome de Deus. Aleluia, graças a Deus. Glórias ao Senhor, irmãos. Irmãos amados, essa palavra que nós acabamos de ler aqui, uma palavra extremamente clássica, né? Muito ministrada pelas pessoas e que traz uma mensagem extremamente profunda, né? E que as pessoas deveriam se lembrar, né? De forma assim, bastante contínua, né? De forma bastante elevada, vamos dizer assim. Quando o Senhor fala assim que nós devemos buscar o reino dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas nos serão acrescentadas, o Senhor estava, na verdade, dizendo aqui que nós devemos o quê? Olhar para o Senhor como Ele sendo aquele que cuida das nossas vidas. Eu sempre falo que quando nós olhamos para Deus e nós entregamos a nossa vida ao Senhor e nós somos fiéis a Ele, o Senhor se torna verdadeiramente o Senhor das nossas vidas. Entregar a nossa vida ao Senhor significa que o Senhor vai cuidar das nossas vidas, vai dirigir as nossas vidas e vai fazer aquilo que é necessário nas nossas vidas. Muitas pessoas, talvez, quando ouçam esse versículo, né, buscar o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, talvez essas pessoas estejam imaginando que vão ter uma vida tranquila, que vão ter uma vida, né, sem grandes dificuldades, sem grande trabalho, quando na verdade o Senhor Deus, Ele está nos motivando, né, a cada dia que nós estejamos confiando mais nele, porque Ele sabe efetivamente daquilo que nós necessitamos. Deus conhece as nossas vidas, Deus conhece as nossas histórias, Deus conhece aquilo que nós necessitamos, Deus conhece tudo aquilo, né, que está ao nosso redor, influenciando a nossa vida e influenciando a nossa fé. Se nós olharmos essa palavra e nós confrontarmos esta palavra, irmãos, com aquilo que Deus disse quando Adão e Eva pecaram, nós vamos encontrar algo muito interessante, e eu gostaria de ler para você aquilo que Deus falou quando Adão e Eva pecaram, né, comendo ali do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor disse assim a eles, em Gênesis
3,14. Então o Senhor disse à serpente, em primeiro lugar a serpente, né? Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Falando a respeito de Jesus, né? E à mulher ele disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos, o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Bom, obviamente, irmãos, nós vemos aqui Deus, né, determinando juízo, né, a uma atitude de Adão e Eva. Deus determinou juízo para o diabo, Deus determinou juízo para a mulher, e Deus determinou juízo para o homem. Deus disse à mulher que ela daria luz tendo muitas dores, e Deus disse ao homem que ele, com fadiga, comeria o seu pão de cada dia. Ou seja, Deus transformou uma história que era completamente diferente ali no Jardim do Éden, trazendo sobre o homem maldição, trazendo sobre a mulher maldição e trazendo sobre a serpente maldição. Obviamente que o resultado da desobediência é a maldição. Deus sempre disse isso. O resultado da desobediência é o afastamento do homem de Deus. Tanto é que Deus expulsou Adão e Eva da sua presença. Ao mesmo tempo, Deus nos deu uma resposta, àquele que é fiel e segue a Jesus, transformando essa história e fazendo com que essa história fosse completamente modificada, e que nós tivéssemos apesar da dureza das palavras de Deus ali, naquele momento, para Adão e Eva, nós tivéssemos a esperança, de que o nosso Deus, Ele cuidaria de nós, independentemente daquilo que Ele já tinha falado no passado. Assim como Deus amaldiçoou o homem, fazendo o povo de Israel a caminhar 40 anos pelo deserto, fazendo o povo sofrer 40 anos pelo deserto, mas ao mesmo tempo o Senhor Deus estava com eles, cuidando deles no deserto, para que eles pudessem chegar e terminar a sua jornada. Quando veio Jesus, estabeleceu ali, sobre nós, o poder miraculoso de Deus, transformando a maldição em bênção. Deus absolutamente mudou determinadas coisas na nossa história. Por exemplo, não é porque a mulher aceita Jesus como seu Senhor e Salvador que ela não terá dores no seu parto. Não é porque o homem aceita Jesus como seu Senhor e Salvador que ele deixará de trabalhar arduamente para conquistar ali o sustento da sua vida neste mundo. Então, determinadas coisas que Deus falou são perpétuas, aquilo que Deus não revogou, Deus estabeleceu de forma perpétua sobre as nossas vidas. Mas ao mesmo tempo nós devemos entender que esta palavra se cumpre e sempre se cumprirá, mas ao mesmo tempo nós devemos entender que o Senhor sempre cuidará de nós, para que nós possamos o quê? Chegar ao nosso objetivo, ao objetivo de Deus para as nossas vidas, que é a salvação. Então, no meio da sua luta, no meio da sua jornada, Deus estará contigo.
né? No meio das suas dificuldades, Deus estará te ajudando, né? Cuidando de você, protegendo você, para que você não sucumba em meio às dificuldades ou lutas deste mundo, né? Deus não vai tirar as lutas e Deus não vai tirar as dificuldades, mas Deus vai cuidar de você nas suas lutas e nas suas dificuldades, para que você possa o quê? Né? Ser uma pessoa vitoriosa, conforme é a promessa dele. Muitas pessoas, ou algumas pessoas, perdem a sua fé porque não suportam a jornada, porque não suportam o caminho que nós temos que trilhar para alcançarmos a bênção, né? Que é um caminho de fé, perseverança, para que nós possamos alcançar aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Cada dia neste mundo, irmãos, cada dia neste mundo é uma oportunidade que nós temos de provar a nossa fé em Deus. Cada dia que nós avançamos nesse mundo, nós devemos agradecer a Deus, porque o mundo não conseguiu nos vencer, e nós permanecemos o quê? Na presença de Deus, que é o mais importante para as nossas vidas, né? Estarmos na presença de Deus. Ainda que hajam muitas lutas, ainda que hajam muitas dificuldades nas nossas vidas, nós não podemos perder o alvo e o foco, né? De mantermos a nossa fé, porque é através disso que nós venceremos as nossas lutas e as nossas dificuldades. Se nós olharmos, irmãos, a profundidade da palavra de Deus, quando Jesus ele falou assim, olha, portanto não se preocupem com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, eu olho essa palavra assim, né? E para mim é uma palavra orientativa, e para mim é uma palavra de extremo conforto espiritual de Deus, entendendo que, né, todas as vezes que nós ficamos ansiosos ou preocupados com o dia de amanhã, né, isso jamais terá assim um resultado bom, porque isso afetará a nossa vida emocional, a nossa vida psíquica muitas vezes, né? Mas ao mesmo tempo nós devemos nos lembrar que Deus cuidará de nós no dia de amanhã. Se existe uma perspectiva muito ruim amanhã, compreenda e entenda que o amanhã pertence a Deus, né? E Deus estará contigo amanhã, cuidando de você como Ele cuidou hoje, como Ele cuidou ontem, né? Como Ele cuidou há anos atrás, como Ele cuidou há décadas atrás da sua vida. Deus não envelhece, Deus não muda a sua visão, Deus não muda, né, o seu senso de justiça. Deus continuará cuidando de você, para que você possa o quê? Superar o dia de hoje e vencer também no dia de amanhã. É interessante também porque Jesus disse que nós nesse mundo teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E é através de Jesus, através das obras dele nas nossas vidas neste mundo, é através da sabedoria que Ele nos dá nesse mundo, é através da unção que Ele nos dá nesse mundo, que nós verdadeiramente venceremos também, né? E talvez você olhe essa palavra e você entenda, e você ache que é uma palavra extremamente motivacional para as nossas vidas, mas é uma palavra verdadeira. É uma palavra que nós devemos viver e nós devemos acreditar, né? E nós devemos nos lembrar, para que nós possamos suportar o dia mau, para que nós possamos suportar os dias de luta, os dias de aflições das nossas vidas neste mundo, porque viver neste mundo não é fácil. Tanto é que o Senhor falou, basta a cada dia o seu mal, ou seja, o dia de amanhã, né? O dia de amanhã será um dia de luta. Será um dia de luta, sim, né? Mas o Senhor, Ele trará os seus cuidados para a sua vida no dia de amanhã também, no seu dia de luta, né? No seu dia aonde, né, talvez você tenha assim muitas preocupações ou muitas coisas a executar, Deus estará contigo, cuidando de você como Ele sempre cuidou. Deus não vai te abandonar amanhã, né? Assim como Ele não te abandonou hoje. Talvez o grande defeito das pessoas seja, né,
que as pessoas elas abandonam Deus, elas deixam de lado Deus, elas deixam de lado o Senhor e acham que o Senhor é o culpado, ou acham que a palavra de Deus não é a revelação que deveria ser para as nossas vidas, não é a verdade de Deus para as nossas vidas. Se nós nos mantivermos fiéis, o Senhor sempre será fiel à sua palavra. Assim como a palavra de Deus está se cumprindo nos dias de hoje, nas nossas vidas, a palavra que Deus deu a Adão e Eva no momento em que eles pecaram, assim como essa palavra está cumprindo nos dias de hoje, se cumprirá por toda a eternidade, até a volta de Cristo, assim permanece fiel à palavra do Senhor, quando Ele disse que cuidaria de nós nesse mundo, que nós não deveríamos nos preocupar com o que nós devemos comer ou vestir, porque o Senhor sabe muito bem daquilo que nós necessitamos. Você acredita que Deus conhece aquilo que você necessita? Você acredita que Deus conhece as suas necessidades todas e que Deus tem alegria e prazer de cuidar, e satisfazer as suas necessidades, Esse é o nosso Deus, que nos alegra através do cumprimento da sua palavra na nossa vida, nos alegra através do cumprimento do poder dele nas nossas vidas. E Jesus, ele disse uma palavra muito interessante, irmãos, lembrando que Deus falou que a mulher, ela teria dores, durante o seu parto. Jesus, ele falou uma palavra muito interessante aqui, que é na verdade aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Jesus disse assim no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 21. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora, mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Na verdade, irmãos, Deus está revelando aqui mais uma vez de que, embora a mulher tenha aflições, a grande alegria que vem depois da aflição, é extremamente grande. A alegria que vem depois da aflição é extremamente grande. Ela é o que? Incomparável àquilo que a mulher passou para dar à luz ali aquela criança que traz alegria, que traz ali refrigério à sua vida. E assim a nossa vida também. Pode acreditar, irmãos, depois da luta vem a alegria. Depois da luta, depois que você passa por tudo aquilo que você tem que passar neste mundo, perseverando na sua fé, vem a alegria de Deus para a sua vida, porque a alegria do Senhor é aquilo que faz com que as nossas vidas sejam verdadeiramente transformadas, porque na alegria de Deus nas nossas vidas, a alegria de Deus nas nossas vidas, na verdade, é o que? A representação máxima daquilo que Deus faz, daquilo que Deus faz em nós, Portanto, você se mantém ali fiel ao Senhor. Portanto, você não tente mudar um contexto espiritual sobre a sua vida que já foi estabelecido por Deus, mas você supere tudo aquilo que aparecer à sua frente, porque essa superação vai gerar a glória de Deus na sua vida e a alegria do Senhor na sua história. Não adianta nós ficarmos murmurando pelos cantos daquilo que está acontecendo conosco. Nós temos que lutar, para que nós possamos vencer, acreditando que Deus cuidará de nós. Que Deus cuidará de nós. Que Deus sempre cuidará de nós, se nós formos fiéis ao Senhor. E talvez os cuidados de Deus não sejam aqueles que você imagina que deveriam ser, mas os cuidados de Deus são perfeitos e são baseados na justiça dele em relação às nossas atitudes. Eu sempre falo, conforme diz a Bíblia, Deus não pode abençoar um pecador. Deus não pode ir contra
palavra dele e abençoar um pecador, né? Mas Deus sim abençoa aqueles que são fiéis para fazer cumprir também o poder da sua palavra. O pecador está distante de Deus, está afastado da glória de Deus. O pecador, né, ele não tem comunhão com Deus. Ele vive de misericórdia e pela intercessão das pessoas, né? Ele vive, de misericórdia para que até o momento final da nossa vida aconteça, né? Mas aquele que é fiel a Deus, não. Ele vive o poder da palavra de Deus na sua vida. Portanto, vale a pena você ser fiel. Portanto, colha dos frutos que Deus deseja que você colha. Estabeleça sobre a sua vida algo muito forte em relação a Deus, entendendo que o teu Deus é aquele que promove todas as coisas da sua vida, né? Entendendo que o teu Deus é aquele que pode te ajudar, né? Entendendo que o teu Deus, para o teu Deus não há limites, né? O seu vizinho talvez não possa te ajudar, o teu parente talvez não possa te ajudar, mas Deus pode te ajudar, e Ele sempre, né, estará disponível para isso, desde que você seja fiel a Ele, desde que você, né, se coloque diante dele como sendo Deus, como sendo Jesus o seu Senhor. E se Jesus é o nosso Senhor, nós nos sujeitamos a Ele, né? Nós nos sujeitamos a Ele e obedecemos a Ele. Quando Deus fala conosco, irmãos, muitas coisas Deus já falou comigo durante a minha jornada com Ele. Muitas coisas Deus falou que eu deveria fazer durante a minha jornada com Ele. Muitas orientações Deus me deu durante a minha jornada com Ele, né? E eu seria absolutamente louco se eu deixasse de lado tudo aquilo que Deus falou para eu fazer, né? Mesmo que tenha sido há décadas atrás, se Deus falou, eu tenho que permanecer fiel àquilo que Ele falou, mesmo que tenha sido décadas atrás para a minha vida, porque eu estaria sendo um louco, deixando de lado aquilo que Deus falou, uma orientação que Deus fez para a minha vida, né? E muitas pessoas às vezes se perdem no meio do caminho porque abandonam aquilo que Deus uma vez falou ao coração das pessoas, né? Deus deu uma orientação, Deus deu ali uma instrução, e a pessoa faz por algum tempo, faz por, né, alguns dias, faz por alguns meses e depois abandona, achando que aquilo não tem importância ou achando que aquilo não tem eficácia, e aí se perdem no meio da sua jornada porque deixaram de ser fiéis ao Senhor, deixando de cumprir uma orientação que Deus deu. E se Deus deu a orientação, né, quem somos nós para não aceitarmos aquilo que Deus fala? Muitas pessoas erram, né? Muitas pessoas erram porque desistem no meio de uma jornada e de um caminho, né? Muitas pessoas erram porque no meio de uma jornada elas desviam o seu caminho para um caminho que não é aquele que Deus deseja que esteja sendo tomado, e essas pessoas sofrerão as consequências das suas atitudes. Não existe, ouça bem aquilo que eu vou falar agora, não existe atitude que você tome neste mundo que não gere uma consequência. Eu queria pedir para desligar esse ar aqui. Parece que está uma ventania aqui. Toda atitude gera uma consequência. Toda sua atitude gera uma consequência, de obediência ou de desobediência. E essa consequência, irmãos, ela tem que ser uma consequência, né, de bênção, para que você atinja os objetivos de Deus na sua vida.
Mas se as suas atitudes forem loucas, levianas, em relação às coisas que são de Deus, as consequências para a sua vida, elas não serão boas. Elas não serão boas. Eu olho às vezes, sabe, para as circunstâncias que estão ao nosso redor, e sem nenhum senso de juízo, a gente percebe, né, que as pessoas estão caminhando para um abismo, que as pessoas estão caminhando para um lugar aonde não haverá escapatória, né? Simplesmente porque desistiram de fazer aquilo que Deus mandou. Simplesmente porque desistiram de fazer aquilo que Deus ordenou para as nossas vidas. Essa semana agora, foi na sexta-feira, eu liberei a palavra pastoral da semana, né? E nós falávamos a respeito daqueles soldados que foram enviados para prenderem Jesus. E eles não conseguiram prender Jesus. E eles disseram, quando foram inquiridos e questionados pelos sacerdotes por que não prenderam Jesus, eles disseram assim: nós nunca ouvimos um homem falar como este homem fala. Eu olho essa palavra e entendo perfeitamente aquilo que aqueles soldados sentiram quando ouviram Jesus falar, né? Mas ao mesmo tempo, né, eu olho para a palavra de Deus, para os 4 evangelhos que estão disponíveis, né, às nossas vidas, né? E lá nesses 4 evangelhos contém as mesmas palavras que aqueles soldados ouviram. As mesmas palavras que os soldados ouviram, ímpios, e foram impressionados pelo impacto, pelo poder da palavra, e voltaram, né, ali sem coragem de prender Jesus. Mas muitas pessoas que têm essa disponibilidade hoje nas suas vidas não ligam, né? As pessoas que têm disponível, né, a leitura e o regozijo espiritual de ouvir Jesus falando na sua palavra, em 4 evangelhos, né? 4 evangelhos apenas. 4 evangelhos apenas que mudaram a história da humanidade, que as pessoas não dão valor, não ligam e não se alegram em ler uma palavra como essa que nós lemos aqui, né? É que nós aqui hoje ministramos alguns versículos daquilo que Jesus falou, que impactou a humanidade, impactou o mundo inteiro, impactou aqueles soldados, mas talvez não esteja sendo suficiente para impactar algumas vidas. Mudou a história da humanidade, mas talvez não esteja sendo suficiente para mudar a história de algumas vidas. Porque simplesmente essas vidas estão cegas, surdas, né? E talvez tenham sido um daqueles que mandaram Jesus para a cruz. Viram os milagres, ouviram as palavras, mas mesmo assim mandaram o Senhor para a cruz. E hoje, né, hoje talvez, sabe, você esteja pensando assim: realmente aqueles homens foram terríveis porque ouviram e viram os milagres e ainda assim persistiram no seu erro. Mas muitas vidas estão vendo os milagres, estão ouvindo a voz de Deus, estão ouvindo as palavras de Jesus, mas estão persistindo no seu erro, porque não estão dando crédito às palavras de Jesus, né? Se nós formos perguntar aqui para a igreja, né, quem leu essa semana algum capítulo dos evangelhos,
talvez nós nos surpreendamos, né, em perceber que as pessoas não tiveram tempo para isso. Não tiveram tempo de meditar nas palavras que levam à vida eterna, conforme disse Pedro. Só tu tens palavra de vida eterna, Senhor. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Talvez as pessoas não tivessem, as pessoas não tenham tempo, as pessoas não têm tempo, né, para cultivar a vida eterna, porque estão cultivando, né, aquilo que a traça e a ferrugem corroem, né? Quando Jesus falou, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, ele não estava brincando, ele estava dando uma orientação firme e forte para as nossas vidas, para que nós possamos ser abençoados em tudo aquilo que nós necessitamos. As pessoas estão buscando aquilo que elas necessitam e não estão conseguindo, porque estão deixando de buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. É simples. Não estão dando ouvidos ao homem que falou palavras que nunca ninguém falou neste mundo. Nem Deus havia falado coisas que Jesus falou. Tanto é que aqueles homens foram surpreendidos, né? Tanto é que aqueles homens ficaram impactados pelo poder da palavra de Deus. Sabe, irmãos, se nós não nos alimentamos daquilo que Deus nos deixou, e ele falou, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus falou isso, né? Então nós temos que nos alimentar desta palavra, senão nós vamos morrer raquíticos. Senão nós vamos morrer de inanição. Nós temos que nos alimentar daquilo que sai da boca de Deus. Senão você vai sucumbir, senão você vai perder a fé, senão você vai naufragar por aquilo que o mundo diz e por aquilo que o mundo prega, porque estão desprezando aquilo que Jesus pregou para dar ouvidos àquilo que o mundo prega. É muito triste, muito interessante também essa situação, porque nós não estamos falando para o mundo, nós estamos falando para a igreja. A palavra de Deus é para a igreja, porque o mundo não irá dar ouvidos, e a igreja também não pode ser igual ao mundo, desprezando a palavra de Deus. Se nós sairmos aqui fora, né, e começarmos a pregar a palavra de Deus, né, uma grande multidão não dará ouvidos, talvez um ou outro dará ouvidos, né? São aqueles, né, que verdadeiramente se alimentarão do poder da palavra, porque a palavra de Deus é para aqueles que desejam, que querem ser alimentados por esta palavra, né? Se o mundo não quer, ele vai morrer raquítico, né? Mas aqueles que querem se alimentarão, se regozijarão e participarão do banquete de Deus, determinado para o dia do juízo final, conforme diz a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, sabe, leia os evangelhos, comece com os evangelhos, medite nos evangelhos, sabe, se alegre com o poder da palavra de Jesus, com as palavras dele, né?
você olha assim, você olha para aquilo que Deus falou para Adão e Eva, né? Essa palavra que Deus falou para Adão e Eva foi extremamente dura. Mas Jesus foi muito duro também, irmãos. Quando Jesus pregava, ele era duro. Quando Jesus pregava, não tinha conversa, não tinha, sabe, preocupação com o que as pessoas iam sentir, né? Jesus falava a verdade, assim como Deus falava a verdade, né? Deus sempre cobrou de nós, cobrou, né, das pessoas, né, pelas quais ele falava. Deus sempre cobrou que essas pessoas tivessem uma atitude verdadeira em relação a Ele, né? Se não tivessem, sofreriam consequências espirituais em relação a isso. Que você, sabe, compreenda o coração de Deus e o coração de Jesus, para que você possa ser vitorioso, vencer na sua vida, ser abençoado pelo Senhor, né? Basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Conforme Jesus disse, né? Deus trará os cuidados necessários para o dia mau, né? Para o dia mau. Deus sempre trará os cuidados necessários para o dia mau. Amém? Glória a Deus.